estou de volta aí. Nesse segundo momento da nossa aula, eu queria dar continuidade aqui à identificação dos átomos que a gente tem, né? Que de repente pode ter ficado um pouco truncado para vocês, mas eu decidi dividir em duas partes a aula, justamente para não ficar muito cansativa, né? Então, o que acontece? Toda matéria que nós conhecemos, ela é formada especificamente por átomos. Na sua essência, átomos. E os átomos que nós conhecemos todos são representados aqui, na tabela periódica. Essa tabela periódica ela foi constituída e é representada para a gente através de um organismo internacional chamado de UPAC, né, que a gente chama de União Internacional de Química Pura e Aplicada. E compete à UPAC criar critérios para a gente poder conhecer, entender e representar e classificar os átomos. Tá? Então aqui são todos os átomos conhecidos. Porém, como eu estava mencionando para vocês na aula anterior, né, a gente percebe que os elementos químicos que são constituídos por átomos, segundo a IPAC, eles são identificados em função do seu número atômico. E o que é o número atômico? Né? O número atômico que nós representamos pela letra Z, ele diz para a gente a quantidade de prótons que um átomo tem no seu núcleo. Então, toda vez que você fala de um átomo, fala qual o número atômico dele? Ah, número atômico 1, é um próton. Número atômico 2, 2 prótons. Número atômico 3. E como é que você identifica e classifica os átomos? Nós usamos, além do número de prótons, que é o número atômico, um número que a gente chama número de massa. Só que o número de massa, ele é interpretado e medido como sendo a quantidade de prótons, né, mais a quantidade de nêutrons que um átomo tem no seu núcleo. Tá? Então, você sempre assume isso. O número atômico é o número de prótons mais o número de nêutrons. E você pode até melhorar e escrever assim, ó, que o número de massa que um átomo tem é o número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Né? Então, a gente usa esse critério tanto da massa quanto o número atômico para fazer identificação e diferenciação entre os átomos. Mas por que você usa? Justamente para distinguir a matéria. Quando a gente compara e vê essas situações no dia a dia, é muito interessante. Por exemplo, como é que você sabe o nome do seu amigo? Ele te falou. Mas se vocês dois estiverem andando no meio da rua e a polícia parar e falar assim, quem é você? Mas você fala, eu sou fulano de tal. Mas como é que você prova para a pessoa? Como é que você prova para o policial que você é você? Você prova através de um documento que a gente chama de identidade. O que uma pessoa pode olhar em identidade para dizer que você é aquilo que você diz ser? Que você diz ser, né? Você tem lá sua foto, sua assinatura, né, alguns dados e a sua digital. A foto pode mudar? Pode. Fazer uma plástica no cirurgião aí muito poderoso, fica beleza. A assinatura, você pode copiar a assinatura de uma pessoa tranquilamente. Né? Os dados também podem ser falsificados. Porém, a sua digital não, ela é única. Nem gêmeos têm a mesma digital. E a gente sabe também que existem outros critérios. A gente tem, por exemplo, no olho, a íris é única, né? Tanto que você faz no telefone celular como no iPhone, você olha a identificação biométrica, né? Ele olha a íris do seu olho e identifica que você é você e você é único. Ninguém desbloqueia o telefone, né? Se não for você. No caso dos átomos, a gente usa um critério que é o número de prótons. Só o número de prótons que diz que aquele átomo é aquela característica que ele tem. Então, a gente sempre representa assim. Né? Quando a gente usa esses critérios, a gente sempre parte de um princípio que você vai observar. Ah, tá, o carbono. Ah, o carbono é um átomo presente em uma substância que é o grafite, que a gente usa para riscar. Beleza. Ah, o carbono a gente usa como símbolo, qual símbolo para representar ele? O símbolo, que deriva do nome dele, né? Então a gente usa o símbolo C, maiúsculo, né? Aí se você pegar outro, ah, mas tem outra coisa com C, o cálcio. Ah, o cálcio eu não posso usar mais o C, eu tenho que usar como símbolo o C e o A. Ah, eu posso ter também outro, eu posso ter o cobalto, né? Aí eu uso especificamente aqui o C e o O, maiúsculo e minúsculo. Aí eu posso ter o cloro, né? Que no caso do cloro eu uso o Cl, aí eu tenho o califórnio, tem tantos elementos, mas todos podem ser representados dessa maneira. Mas é interessante a gente perceber que nós podemos identificar os átomos usando também nessa sua representação simbólica a estrutura que eles têm na sua composição atômica, né? Por quê? Quando a gente fala que o carbono é representado pela letra C, esse carbono ele tem em seus átomos 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Né?
Aí como é que você fala? Ah, quem tem 6 prótons é o carbono. Professor, mas se eu pegar um que tem 7 prótons, se você pegar alguma coisa que tem 7 prótons, não é mais o carbono, né? Não é mais o carbono. Então, a gente já tem outro tipo de átomo que é especificamente o nitrogênio. Então, o nitrogênio é um gás, o carbono já é um sólido. Então, o nitrogênio ele tem na sua composição 7 prótons, 7 nêutrons e 7 elétrons. Aí a gente representa ele como sendo o N. Mas é um ponto importante, né? A partir do momento que você sabe a composição de cada átomo, você pode assumir e falar assim, ó, qual o número atômico do carbono? Aí você fala, o número atômico dele é o número de prótons, é 6. Qual o número de massa do carbono? Opa, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. 6 mais 6 são 12. Aí o nitrogênio, qual o número atômico dele? Recorda, o número atômico é o número de prótons, o número atômico é 7. Qual o número de massa dele? Recorda, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, 14. Mas como é que eu posso escrever isso para um átomo? A gente costuma embutir no símbolo, né, que a gente define para cada elemento, o número atômico e o número de massa. O número atômico sempre se escreve ele aqui na parte inferior, né, esquerda. Então aqui é 6 e aqui 7. E o número de massa a gente põe na parte superior. Então aqui no caso 14 e aqui especificamente 12. Então quando você olhar os átomos, o que vai acontecer? Você vai sempre ter essa representação para eles, né? Esse símbolo. E a partir desse símbolo você pode fazer a identificação das partículas fundamentais dele, né? Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai fazer algumas questões para vocês verem como é a identificação dos átomos, tá? Então, sempre vai ser feito dessa forma. Primeira coisa, vai aparecer o símbolo para você. Então, vamos começar aqui com um bem fácil. Cl. Professor, eu não sei o que é o Cl. É o cloro. Mas onde é que você vai saber isso? Você vai buscar uma tabela periódica. Você pode usar essa que eu coloquei no link, uma tabela periódica. É sempre a nossa consulta, o cloro. Aí lá no símbolo aparece assim, ó, Cl1737. O que quer dizer isso? A primeira coisa que você vai lembrar, toda a representação ela é feita a partir de um símbolo, né? Você usa um símbolo, né? Aqui embaixo você tem o número atômico e aqui em cima o número de massa. Então, você sempre vai comparar. Qual o símbolo? Cl. Qual o número atômico? Você escreve aqui embaixo. Ó. O número atômico é 17 e o número de massa para ele é 37. Ok. Que informação que eu consigo extrair daí? Aí eu consigo pensar assim, opa, o professor acabou de falar que o número atômico, que é o Z, né, ele é o quê? O número de prótons que o átomo tem. Opa, professor, então assim, se o número atômico ele é 17, é porque o cloro tem 17 prótons. Ok, perfeito. Aí você fala, pô, mas tem os nêutrons, como é que eu descubro o nêutron? Aí você vai lembrar que o número de massa ele é o número atômico mais o número de nêutrons. Então, se o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons, implica dizer que o número de nêutrons ele é o número de massa menos o número atômico. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai subtrair. Então, você vai pegar aqui o número de massa, 37 menos 17, 20. Então, você tem 20 nêutrons. Aí ficou faltando o elétron. Aí o que acontece? Para o elétron, a gente considera que a gente vai usar como critério o seguinte: toda vez que a gente tem essa representação que a gente está olhando aqui, né, quando a gente usa essa representação simbólica, a gente fala que isso é para átomo neutro. O que quer dizer isso? Que ele já tem partículas positivas. E para ele ser neutro, o número de partículas negativas tem que ser igual. Então, se você tem 17 partículas positivas, para esse átomo ser neutro, ele tem que ter especificamente 17 elétrons, né? Ele tem que ter 17 elétrons. A partir do momento que você tem os 17 elétrons, você tem a mesma quantidade positiva e negativa dentro da estrutura. Então, essa representação simbólica é muito usada no nosso dia a dia e é importante que nós saibamos. Vamos fazer mais um. Vamos pegar aqui o ferro 2656. Aí se perguntar para você assim, ó, quanto que é o número atômico do ferro, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons esse átomo de ferro tem. Aí você vai em cima do símbolo. Você fala assim, opa, no símbolo químico dele é Fe, mas o símbolo ele vem escrito para a gente o quê?
o número atômico na parte inferior e o número de massa na parte superior. Aí eu venho aqui, número atômico e número de massa, tranquilo. Tá, o número atômico está embaixo, 26. Opa, e o número de massa? O número de massa está em cima, 56. Opa, quantos prótons são? Aí você vai pensar, o número atômico é o número de prótons, então são 26. Opa, e o número de nêutrons? Ah, o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Tranquilo. Então, 26 menos 56, aí você descobriu que são 30 nêutrons. Aí o elétron? Aí o elétron a gente faz o seguinte, 26 partículas positivas, que são os prótons, tem que ter 26 partículas negativas, que são os elétrons, para essa espécie química ser considerado um átomo nêutron, tá? Então, complementando a nossa primeira aula, e na primeira aula que a gente conseguiu retomar parte do conteúdo, introduzir essa maneira de identificação dos átomos, eu vou pedir para vocês responderem a lista de exercícios que se encontra aqui na frente. Tem também um link para vocês que eu gostaria que vocês entrassem lá, para vocês brincarem de como é montar um átomo, que é um link lá do PET Colorado, que eu vou colocar aqui ao lado. Dá só um minutinho. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar o site, mas de maneira bem simples. No próprio navegador, você digita assim, ó, PET Colorado, porque isso não precisa digitar o nome completo, né? PET Colorado, e aí você digita assim, ó, átomos. Aí vai aparecer para você o primeiro link da página, assim, ó, monte um átomo. Acessa lá, na hora que você clicar, você vai ter várias possibilidades para você compreender essa representação simbólica, tá? E é isso aí, vou deixar uma atividade para vocês responderem, tá? Esse segundo horário já foi um pouquinho mais reduzido, porque o primeiro eu aumentei bastante, né? Mas façam as atividades dessa semana, fiquem com Deus aí, boa semana. Semana que vem eu tô de volta, tá bom? Se tudo der certo, como vai dar certo, Deus quiser. Eu tô aí conversando com vocês e a gente retomando as nossas aulas ao vivo, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus aí, bom feriado, descansem, se protejam, tá? Até mais, tudo de bom.